será que muitas vezes os nossos maiores conflitos vêm das pessoas que mais amamos? Bem-vindos ao nosso episódio de hoje do podcast Superando os Desafios Afetivos, um programa que fala de saúde, espiritualidade e qualidade de vida. Eu sou Iraci Campos e a nossa convidada de hoje para este episódio é Denise Reis. Ela é psicóloga e arteterapeuta e vai bater um papo gostoso com a gente sobre os conflitos familiares e como harmonizar, ter um relacionamento saudável em família. Seja bem-vindo ao nosso episódio de hoje, Denise. Obrigada, Iraci. Obrigada a todos. É um tema que faz parte de todos nós, né? Nossa, qual é a família perfeita? Eu não sei. Ou ela chegou há tanto tempo atrás e já foi embora que não deu tempo nem da gente se situar, ou ela ainda não chegou. Pois é, só existe mesmo no comercial da margarina. Ai, com Família certeza. perfeita não existe possibilidade de ser quando existe verdade dentro da família, né? Porque quando a gente observa algumas famílias perfeitas, a gente também aguarda o conflito. Porque às vezes as pessoas vão colocando os problemas por debaixo do tapete, né? Fingindo que está tudo bem para manter aquela postura, aquela aparência de família perfeita. Mas na verdade não é. Vai duplicando conflitos, porque existem famílias mais harmoniosas e menos harmoniosas, porém nenhuma perfeita. Não, Né? não. Existem aquelas que fluem mais, que parece que são realmente espíritos muito afins. E outras espíritos nada afins. Pois é, mas mesmo dentro dos espíritos muito afins, você sempre tem aquele Todos. espírito que vem ali dentro do núcleo para mexer com tudo, né? Porque a ideia da reencarnação é justamente a gente trabalhar o que a gente precisa. E o primeiro trabalho vem dentro do núcleo familiar, né? Então, a gente fica pensando, o que é que faz com que esta família esteja com esta aparência de perfeição? E aí acontece uma coisa muito interessante, que geralmente é um filho, né? Que levanta uma bandeira e diz assim, opa, isso aqui eu não compactuo com isso aqui não. E aí é o filho que começa a dar o problema. Mas na verdade não é ele o problema, que a gente chama de paciente identificado, que é o PI, né? Na verdade, ele está levantando um problema que todo mundo está fingindo que não tem. Né? E aí ele vem encaminhado para a terapia, como se ele fosse o grande problema da família, mas na verdade ele vem descortinando, né? Deixando aparente o processo ali que está bem debaixo do tapete, todo mundo fingindo que está tudo bem, não é bem assim. Muitas vezes, né, a família se forma e o conflito vem ali muitas vezes dos pais, porque os pais tiveram grandes conflitos de relacionamento com seus próprios pais, de bater de frente, falta de afinidade, de discussão, de afastamento, enfim. É aquele que não pode ficar junto mais de uma hora porque já explode. Né? Então, quando ele forma, esse indivíduo também forma a família dele, ele já tem na cabeça dele o seguinte: a minha família vai ser diferente da que eu tive. O meu filho eu vou educar completamente diferente. Só que a ótica dele é uma. Então, quando ele vem com esse diferente ali, ele vem com, eu não digo nem determinadas imposições, ele vem com determinadas facilidades para concordar, para fazer à vontade, para não negar nunca. E aí acontecem os maiores desastres familiares, né? Porque a formação do indivíduo, muitas vezes, é em cima de conflitos, né? Então, esses conflitos, que a gente vai chamando de complexos, né? E os maiores deles, complexo materno e complexo paterno. Como é que é esse complexo? Como é que ele é formado?
né? São as nossas vivências. Elas não vêm só de agora, elas vêm de várias existências, né? Uhum. Então, são como energias. Então, vamos imaginar um átomo. Esse átomo, né, tem um núcleo. Esse núcleo é um núcleo arquetípico. E nesses átomos tem os spins, né? Na verdade, esses spins, para a gente, didaticamente falando, são esses complexos que vão se formando, que são nós energéticos. Onde eu não resolvo, eu crio um nó energético. E aquilo, quanto mais eu vou vivenciando e não resolvendo, esses nós vão aumentando, vão populando todo esse átomo, né? Uhum. Ou uma representação de átomo. Sim. E aí, esse núcleo arquetípico, ele vai falando sobre o que aquilo representa para mim. Então, se é um núcleo arquetípico que representa a imagem de uma mãe, né? O que é a mãe para mim? A mãe para você é uma coisa, a mãe para mim é outra. Porque a minha vivência com a minha mãe pode ter sido diferente da sua. A tua pode ter sido uma vivência amorosa, né? Onde a sua mãe cuidou, educou, colocou limites, né? Mas também estava junto de você nas horas dos problemas, numa conversação onde você pudesse ter nela uma base sólida e construtiva. Para mim, eu posso ter tido uma mãe que batia muito, que não me ouvia, que não se relacionava, que não se né? relacionava, que tinha inúmeras questões mal resolvidas com ela mesma, então ela projetava em mim. E aí, o que eu vou criando como essa imagem arquetípica do materno é negativo. Sim. E tudo aquilo que eu vou começar a fazer em relacionamento agora, diante da minha existência, ao ser mãe, eu vou trazer aquela mãe lá de trás. Então, qual é a tendência? Eu estava no extremo, agora eu vou lá para o outro, né? Eu não vou ser igual à minha mãe. Eu não vou bater, eu não vou brigar, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou encher aquela criança de facilidade, porque eu quero que ela me ame. Eu não quero não ser amada como eu me sinto diante da minha mãe. Que muitas vezes Que isso não não é significa realidade. que não seja amado. É como aquela criança entendeu, como aquela É. criança viu. Porque né? é muito mais cômodo, na verdade, é eu me colocar numa posição de vítima numa relação com a minha mãe, que a minha mãe era abusiva porque ela era agressiva, porque ela gritava, ela falava alto, ela impunha. Ao invés de eu falar, a forma da minha mãe não era mansa, mas ela educava. Então, eu prefiro me colocar como vítima e, na verdade, quando eu me afasto, vou constituir a minha família ou não, se eu não aprender a cortar esse laço com a minha mãe, que não é cortar o laço de não olhar na cara, não conviver, não, é de eu internalizar, me conscientizar de que eu não sou ela e de que ela não sou eu. Então eu corto esse laço e eu consigo enxergar a minha mãe e respeitar ela. Não me colocar mais como vítima, que é exatamente o oposto do que se faz, geralmente, né? Enquanto eu me coloco como vítima, eu coloco ela na posição de algoz. Colocando ela na posição de algoz, é muito difícil que eu passe a ter uma ideia de perdão. Né? Exato. Então, esse perdão fica muito complicado diante de todo o sofrimento que vai se apresentar na minha vida, porque tudo que eu vou passar na minha existência, a minha projeção vai ser em cima dela, né? Culpa da minha mãe. Se pode ser tanto a mãe quanto o pai. Quanto o pai, né? São os dois, onde começa toda a relação humana. Porque pode ser esse né? conflito com o pai, o homem com o pai, ou o homem com a mãe, ou o contrário. E o pai, Iraci, ele tem uma importância dentro da criação de um filho, né? O papel dentro da família é muito importante. O simbólico paterno é fundamental. Porque se é o primeiro masculino que eu vou conhecer, é dali que eu vou tirar a minha primeira experiência diante desse masculino. Como esse meu pai me trata? Como eu respondo a esse tratamento? Essa representação desse masculino eu vou carregar até a minha fase adulta. Por quê?
Porque eu vou buscar esse pai nas minhas relações até que isso esteja resolvido. Porque a ideia desses núcleos, né, desses nós energéticos, é que você aos poucos possa ir desatando, afrouxando esses nós, tirando esse peso todo em relações diferenciadas para que você possa vivenciar de outra forma. E você tirar aquele peso daquela ideia que você construiu. Exato. Né? É ali que vão sendo feitas todas as resoluções de problemas que estão muito engessados, muito arraigados. Né? A gente se torna rígido diante de uma ideia. Né? Total. A gente não permite que o novo chegue, a gente não se permite se ver de forma diferente. A gente vai criando inúmeras barreiras através da construção de desculpas. Né? Então, antes que algo aconteça, eu já estou me justificando. Quer dizer, qualquer situação que chega, a minha atitude não é tentar entender, é tentar me justificar diante dela, tanto para os outros quanto para mim mesmo. Porque daí eu não tenho trabalho de me preocupar com o meu sentimento, com as minhas verdades, com os meus conflitos, né? É, isso mesmo. Tem um caso, né, clínico de uma menina que o pai meio que saiu de casa e aí arranjou uma outra família e ela se sentiu rejeitada, né? Então vem todo aquele complexo, né? Toda aquela coisa sendo ali, né? Cada vez mais os nós energéticos cada vez mais inflados e ela começa a se ver numa situação muito difícil, em que o auto-amor fica prejudicado. Ela começa a não se tratar bem. Ela precisa, primeiro, aprender a se amar para ela poder enxergar o amor do outro. Talvez né? para chamar atenção até se vitimizando. Quando esse pai sai de cena e começam a chegar já numa idade onde chegam os relacionamentos, onde ela vai ter que confrontar esse masculino, tudo aquilo que esse masculino vem trazendo para ela, ela entende como rejeição. Por mais que não seja. Então, aquilo começa a gritar de uma tal forma que o relacionamento começa a ficar impossível. Porque ela não está percebendo que ela está só transferindo o que aconteceu no passado para o presente. Exato. E que ela precisa resolver. E, olha, não precisa ser nem relacionamento de muito tempo. Ela se relacionou com alguém, começou a namorar uma semana. Uma semana ela já está apaixonada e já está se sentindo rejeitada. Aquilo já está se transformando num conflito enorme, onde vai acionar insegurança, menos-valia, todo um processo interno. E deixa de ser duradouro o relacionamento. O relacionamento não consegue estabelecer porque relacionamento o outro, com ninguém. ele fica sufocado, né? Porque quando eu me sinto menos amada, de menor valia, eu vou sufocar o outro para querer que o outro reconheça em mim a minha visão. Não é reconheça em mim o que eu sou, mas a visão que eu tenho que tem que ser muito maior do que aquela até que eu sou. Sim. Né? A gente vai buscar esse valor nos olhos do outro, né? Em vez da gente construir na gente mesmo. Essa é uma das maiores questões nos relacionamentos, porque ali você já criou um conflito sem ele precisar existir. Porque você traz de outras relações o que não foi resolvido para dentro das relações que estão se estabelecendo no momento. Com certeza, com certeza. Todos esses complexos, né, essas questões não resolvidas na infância, na adolescência, eles costumam a ser projetados em todas as nossas relações mais próximas, né? E principalmente aquelas que a gente fala que ama, né? Exato. Onde a gente fala que ama, porque a gente ainda não ama, a gente não aprendeu nem a se amar, como é que a gente pode estar amando o outro, né? Que a gente quando a gente vivencia essas situações, o que falta é auto-amor. Eu só dou ao outro aquilo que eu tenho. Então, eu não posso dar amor ao outro se eu não tenho amor por mim. Não, é exatamente isso, não tem como. E aí se torna o quê? A relação? Um duelo. Eu cobro, eu mostro o quanto que você está errado, eu critico o tempo todo, eu vou fazer questão de mostrar cada ponto onde você faz coisas que não significam amor.
E o outro ali está numa completa busca, né, para tentar demonstrar alguma coisa que já não sabe mais o que fazer, porque nada vai ser suficiente. Nada, Né? é sempre insuficiente e o problema nunca sou eu, é sempre o outro. O outro que faz demais, o outro que deixa de fazer, o outro que não me entende, o outro que não me olha, o outro que não se importa comigo, o outro que me dá as costas, que faz pouco caso, que nunca me agrada, nunca me preenche. Uhum. Então, o outro, na verdade, é um desastre. E se você chegar para uma pessoa e falar assim, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse outro da sua vida agora. Não, mas eu amo, não sei o quê. Então, quer dizer, não importa o que você faz, importa o que eu quero que você faça. Só isso. Se você não faz o que eu quero, você que é errado. É isso mesmo. E eu sou a pessoa cheia de amor. Na verdade, a sua caixa, né, É. tá vazia. Uhum. Você quer colocar o outro dentro da sua caixa, né? Então você tenta moldar ele para que ele possa caber dentro da sua caixa. É a sua determinação daquilo que você entende como amor. Então eu não amo o outro. Eu amo o que eu acho que o outro tem que ser para caber dentro da minha caixa. Exato. Se eu começo a transformar o outro dentro daquilo que eu entendo que é necessário para estabelecer uma relação, eu começo a desviar a verdade do outro. Eu não amo o outro. O que eu amo é a minha ideia, é uma ideação. O Né? que eu amo é aquela parte que eu olho no espelho em mim e adoro ela. Então eu vou botar no espelho do outro. Nossa, o outro é maravilhoso. Exatamente. Ou o que eu queria ser, né? Também. Porque o outro. Aí quando eu nem eu começo consigo a dar. ver quem é o outro, ou ver o outro com a minha lente que não está limpa ainda, aí eu olho para o outro e falo assim, mas ele não era assim. Pois é. Aí é que quando chega a hora da verdade, é que a verdade fica muito difícil. Ele não era assim, né? ele mudou. Ele mudou. Né? Ele não é mais aquela pessoa por quem eu me apaixonei. Né? Por isso que a gente, dentro dos livros, né, DSM ou do CID-10, que são os catálogos das patologias, né, da psiquiatria e da psicologia, eles têm a paixão como uma patologia, porque ela te coloca num estado paixão fora é uma da realidade. É uma patologia. Né? Ela altera os seus níveis hormonais, ela altera os seus níveis de a capacidade de ver mesmo. A sua mente, ela não está no estado normal. Então eles entendem como uma A paixão é uma droga na vida dela. Uma droga, uma patologia. O que é bem diferente da construção do amor, né? Que é baseada em cima do respeito. Né? Eu, apesar de entender que você tem defeitos, eu amo mesmo assim. Eu vejo o todo, eu não vejo só aquilo. Né? E aí eu começo a me misturar com esta outra pessoa no sentido de me enxergar, o meu ânimo começa a funcionar, né? Eu começo a me ver, a pessoa começa a se ver em mim, a gente começa a ter uma troca, que é um crescimento, que é o processo de individuação, até que eu possa me perceber como um indivíduo completo. Né? Exato. E aí, essa união, ela se torna em companheirismo, é uma parceria, não é um duelo. Ela não é uma cobrança, ela é um respeito. Né? Eu posso aceitar que você está no mesmo caminho que eu. É uma comunhão de somas. Sim. Né? O seu todo se soma com o meu. O meu todo se soma com o seu. Então, a gente vai construindo ali um amor onde ele tem mais maturidade, mais compreensão, mais parceria, companheirismo. Tem paixão, mas não essa paixão fulminante, doentia do começo de uma relação, mas uma paixão que te leva a suspiros, te leva aos arrepios. Existe, e é necessário existir, daí numa relação dessa, um casal amante, eles são amantes um do outro. Sim. Os namorados eternos, né? Então, aí você forma uma relação
gostosa, estruturada, prazerosa. Aí você não precisa de mais nada do que está fora, né? Esse tipo de amor é o amor que a gente costuma falar que ele liberta, ele não aprisiona. Exato. Ele não castra. Ele, na verdade, ele nutre, né? Uhum. Então, por que que eu preciso castrar algo em que naquele processo ali eu estou tirando parte do outro? Eu não estou permitindo que o outro venha a ser. Por que eu não quero que ele venha a ser? Por causa dos meus medos, das minhas inseguranças. Uhum. Se eu tenho insegurança, a hora que o outro vir a ser, ele pode deixar de me amar. Ele pode olhar o mundo de uma forma mais bonita. Então, como eu não me sinto o suficiente, a doutora Anise fala muito disso, né? Uhum. Como eu não me sinto o suficiente, eu preciso diminuir o outro, né? Exato. Cortar as asas, fazer que o outro não se ilumine tanto assim. Criar uma certa dependência do outro para comigo. Uhum. Né? Então, deixa de ser aquele assim, eu te amo, adoro estar com você. E passa a ser assim, eu te amo, preciso tanto de você. Exatamente. É o amor egoísta, né? Eu preciso, o importante é que eu preciso. É. Agora, você sabe, Iraci, que essas relações elas também acontecem não só no nível afetivo da relação, né, homem e mulher, e sim com crianças, né, com os filhos, com os pais, né? Isso tudo quando começa a se misturar, quando você já não tem mais divisão clara na sua posição dentro do núcleo familiar, né? Mãe é mãe, pai é pai, Cada irmão é irmão, filho é filho, as coisas começam a se misturar, né? Porque cada um, simbolicamente, tem o seu lugar dentro de um núcleo familiar. Sim. Não pode ser substituído. Não adianta eu falar, meu filho é que manda, que escolhe o que quer fazer. Não, ele tem que ser educado, ele não escolhe. Nós escolhemos e passamos para ele, vamos fazer isso. E isso na fase desde pequeno. Né? Então, o pai tem que ser o pai educador, não pode ser o amigo e não pode haver essa substituição em momento algum. Não, não pode. O pai tem essa tarefa de trazer no filho a ação, a atitude, a coragem, né? O vir a fazer. Então, ele traz também, junto disso tudo, a ética, a moral. Exato. Né? Independente do medo, independente da insegurança, né? Ele impulsiona, ele tem um papel importantíssimo. Quando esse papel não acontece, quando ele não existiu dentro da família, você pode perceber que ali tem um problema, que aquela criança vai ter que buscar isso em algum outro lugar, né? A mãe, ela vem com aquele carinho, com aquele acolhimento, com aquele amor, mas ela também direciona. Mas ela direciona de uma outra forma, com outros ângulos. É como se ela viesse trazendo aquela proteção, mas aquela proteção amorosa, né? Onde ela possibilita aquele ser também trabalhar dentro dela as questões emocionais mais profundas da relação. Né? Porque ela não é a amiga do filho, ela não é a amiga da filha, que tipo assim, nossa, nós somos muito amigas, né? E aí começa a haver uma troca, porque eu quero me parecer jovem, eu quero vivenciar o jovem com ela, porque queremos ser amigas. Não. Aí pronto, já quebrou, tá errado, né? Quebrou. E você vê também as relações misturadas quando a avó cuida do filho, aí ela também passa a ser um pouco mãe do filho, e aí aquela mãe já não tem mais aquela educação, né, que cabe a ela Aquela trazer força, suas crenças, os seus valores, e inclusive quebrar ciclos que são identificados como doentios, né? Então, a responsabilidade que é daquele ser que recebeu aquela tarefa começa a se perder. Essas responsabilidades começam a ficar misturadas, vinda de outros lugares. E ela começa a entender qual é o meu papel aqui nesse lugar. Isso causa conflito para a mãe, causa conflito para a avó, causa conflito para a criança. Exato, né? Exato. E é difícil você estruturar e colocar cada um no lugar, porque
geralmente em situações como essas, né, que estamos trazendo, já é um vício desenvolvido. Então, para você quebrar aquele vício e modificar tudo isso, alguém ali naquele ciclo tem que tomar o primeiro passo e a postura da mudança. Então, quando essa pessoa toma o primeiro passo, entrando naquele círculo e modificando, ou seja, tomando consciência, desestrutura todo aquele vício, porque todo mundo vai ter que se mexer, né, Sim. para tentar se encaixar, para ver o que é. Vai ter muita bateção de cabeça. Vai ter, mas você falou uma palavra importante, que é entrar com consciência. Quando ela toma consciência do papel dela no mundo, né, das responsabilidades dela, e não projeta o tempo todo nos outros, né, seja de forma psíquica, seja de forma até mesmo material ou estrutural, ela, na verdade, ela está tomando para si a sua responsabilidade como indivíduo. Sim, Essa com consciência faz ela dizer o não, que é não, o sim, que é sim. Essa consciência faz ela estar certa daquilo que ela está fazendo. Então, ela não fica meio, será que eu estou errando, será que eu não estou errando? Ela vai e faz, com determinação. Isso é importante para a criança. Né? A criança, ela lê isso, ela entende essa linguagem. O que ela não entende é a dúvida. Exatamente, exatamente. Nossa, esse tema dá uns 3, 4 programas, né? Quanta terapia aí para fazer. Denise, obrigada pela sua presença. Uma alegria ter você aqui com a gente sempre. Eu que agradeço. Foi ótimo estar aqui com vocês. Então é isso. Tomar consciência do núcleo familiar em que estamos vivendo. Faz a total diferença na intimidade de cada um, na sua realização pessoal, no seu despertar da consciência, em você compreender as suas características e aprender a fazer as escolhas certas. Então, a partir desse ponto, a gente pode ter uma família consciente, com um relacionamento muito saudável e harmonioso, mesmo que haja muitas diferenças entre os componentes dessa família. Então, é isso. Compartilhe o nosso programa, porque com certeza muitas pessoas podem ser auxiliadas através dessa sua atitude. E para que você tenha uma semana de muita alegria, muita paz, muitas reflexões e transformações, deixamos aqui o nosso super beijinho carinhoso para você e até a próxima semana.